Vamos então ouvir a mensagem da Palavra de Deus na voz do pastor Natanael Rinaldi Filho. A Palavra de Deus nos diz em Mateus, capítulo 17, no seu verso 20, e Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Esse versículo está num contexto quando o Senhor curou um jovem, um filho de um pai que era lunático. Esse jovem, ele caía no fogo e muitas vezes na água. E os seus discípulos não conseguiram curá-lo. E Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? E o Senhor Jesus Cristo repreendeu o demônio que estava nessa pessoa, nesse jovem, e depois o Senhor disse essas palavras que nos falam: se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Aqui nós vemos uma espécie de lei dos milagres, a realização de coisas impossíveis no mundo espiritual. E devemos crer que os milagres acontecem no nome do Senhor Jesus Cristo, onde Deus atua através do espírito do homem. E dessa maneira, o impossível acontece. O Senhor Jesus fala de uma fé que pode remover montanhas, operar milagres e curas, e realizar grandes coisas para Deus. Que fé seria esta que o Senhor Jesus fala? A fé que podemos dizer que é uma fé genuína, é uma fé eficaz, que produz resultados. Nada vos será impossível. Talvez nesse dia você esteja também passando por uma situação muito complexa. E essa situação tem deixado você perplexa, sem ver nenhuma solução. E essa fé que o Senhor está dizendo para você nesta manhã: nada vos será impossível. Uma fé que não é uma crença na fé, como uma força ou poder, mas é uma fé em Deus. Em Mateus, nesse texto, o Senhor fala a respeito disso. E também em Marcos, capítulo 11, no verso 22, o Senhor diz: e Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Essa é a condição, esta é a fé que o Senhor estava dizendo para os seus discípulos.
Esta fé é uma obra de Deus que tem lugar no coração do cristão. A fé que o Senhor realiza através do Espírito Santo de Deus. Filipenses, capítulo 2, verso 13, o apóstolo Paulo diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. É Deus que vai operar nas nossas vidas. É uma obra que Deus realiza no coração das pessoas. E dessa maneira, isso vai nos trazer essa determinação. Quando o Senhor curou esse jovem lunático, que é apontado no texto de Mateus 17, também Marcos fala a respeito desse acontecimento no seu capítulo 9, no verso 23, o Senhor diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Então, devemos ter a plena certeza de que Deus transmite ao coração, de que a nossa oração é respondida, como diz o texto de Marcos, capítulo 11, no seu verso 23, o Senhor Jesus disse: porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Esta fé é criada interiormente no coração do cristão pelo Espírito Santo de Deus. Não podemos produzi-la em nós mesmos, por meio da nossa mente. Isso já é uma situação humana, é um terreno humano, mas somente o Espírito Santo de Deus promove isso em nós, essa transformação interior, quando o apóstolo Paulo, no seu Evangelho de Romanos, na sua parte aplicativa, a partir do capítulo 12 de Romanos, quando Paulo diz para que apresenteis o vosso corpo em sacrifício ao Senhor, envolve todo o nosso ser. E no verso 3 desse capítulo 12 ele diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Esta é a fé que Deus dá ao nosso coração. É uma fé que é operada pelo Espírito Santo de Deus. Daí a necessidade de apresentarmos os nossos corpos, de estarmos envolvidos com a obra de Deus. E dessa maneira Deus vai produzindo, como diz aqui, conforme a medida da fé que Deus reparte para cada um. Uma vez que essa fé em Deus é um dom de Cristo, Cristo comunica ao nosso coração. E dessa maneira nós precisamos estarmos unidos
ao Senhor Jesus Cristo, unidos à sua palavra e sermos mais consagrados a Ele. Por isso, o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. É importante estarmos sempre envolvidos com a palavra do Senhor, porque é a palavra que vai produzindo esse dom da fé nos nossos corações. O apóstolo Paulo diz aos Filipenses, capítulo 3, verso 8, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que maravilha! Este é o dom, esta é a fé que Cristo comunica aos nossos corações, especialmente pela sua palavra, quando nós estamos na dependência do Senhor Jesus Cristo, e como ele disse que estava na oliveira, e nós somos ramos da oliveiras, e ele pôde dizer, sem mim nada podereis fazer. Daí nós devemos buscar a Cristo, como ele é o autor e consumador da nossa fé. E quando a presença de Cristo está na nossa vida e a obediência à sua palavra, daí nós podemos ter esta fé que o Senhor está relatando nesse episódio de Mateus, capítulo 17, na cura daquele jovem lunático. Por isso, quando aquela mulher que tinha um fluxo hemorrágico, ela pôde exercitar essa fé e ela sabia, se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Que fé maravilhosa, quando a pessoa aplica essa certeza, essa convicção de que o Senhor Jesus, ele opera um resultado dessa fé. A verdadeira fé opera sobre o controle de Deus. Ele concede, na sua base do seu amor, da sua sabedoria, da sua graça, do seu propósito soberano, para a execução de sua vontade. E é uma expressão do seu amor para conosco. Então, essa é a lei dos milagres que Deus realiza no seu reino. E nós não podemos duvidar, não podemos
estar com pensamento duvidoso. Como diz Tiago, capítulo 1, verso 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Isso não é bom. Então, se nós temos falta de fé, peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, de maneiras que nós precisamos nos apresentar diante do Senhor com um coração cheio de fé, um coração que produza essa parte sobrenatural de Deus. Mas o primeiro passo, prezado ouvinte, é você ter fé no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não confie em religiões, não confie em mais ninguém. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus. É um dom que Deus opera no nosso coração. Abra o seu coração, entregue a sua vida ao Senhor. Esse é o primeiro passo da fé. E depois você vai crescendo de fé em fé, até ter uma fé que realmente agrada a Deus, porque a palavra de Deus diz aos Hebreus 11:1, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se achega a Deus deve se achegar através da fé. Vamos orar. Senhor, que a tua graça continue atuando nos corações, gerando fé. A fé de salvação e a fé também das operações milagrosas, sobrenaturais, divinas, que o Senhor realiza no ser humano. Neste dia, Senhor, opera a fé da cura, opera a fé da transformação interior, opera a fé, ó Deus, do sobrenatural, de abertura de portas de empregos, de relacionamentos conjugais, de relacionamentos familiares, ó Deus, de relacionamento entre os irmãos na igreja. Ajuda, Senhor, o teu povo a ter esta fé, para que o Senhor fique contente. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.